Bom dia, irmãos, amigos, familiares, seguidores. Hoje, 7 de agosto de 2021. Desejo a todos um bom dia, final de semana com um bom descanso, reparador, harmonioso com suas famílias. Para aqueles que estiverem, porventura, trabalhando, sejam abençoados no trabalho, tenham um dia onde a sabedoria exerça a capacidade de desenvolver o trabalho. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Isaías. Hoje, especificamente, nós vamos ultrapassar a metade do capítulo 53, que é o objeto da nossa série de vídeos, falando sobre a obra redentora de Cristo. Os versículos 6 e 7 nos diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. É impressionante, né? Desgarrados como ovelhas, soltos, sem direção, perambulando. O pecado original separou o ser humano de Deus e formou uma dinastia espiritual opositora ao Senhor, único Deus. Sem Deus como sustentador, como guia da vida, o homem perdeu o seu habitat perfeito e passou para uma terra amaldiçoada, segundo Gênesis 3. E assim ele ficou exposto ao oferecimento do inimigo de Deus. Como a carne se tornou pecaminosa, ela deseja satisfazer todos os seus desejos por se sentir vazia, sem direção. O inimigo de Deus aproveita-se disso e, através do próprio homem, cria todo tipo de prazer, de satisfação para a carne, e o leva para caminhos desconhecidos, guiando-o como ovelha desgarrada para a condenação eterna. É como se uma ovelha cega estivesse andando desgarrada do rebanho e o seu pastor não está por aí, ela não vê o abismo e cai sobre ele e perece. É como alguém encontrar uma ovelha desgarrada do rebanho, então a sacrifica e satisfaz alimentando-se dela. Assim é o inimigo de Deus para com a humanidade. Jesus veio para buscar e salvar o rebanho que o Pai preparou para voltar ao paraíso perfeito e abençoado, herdido pelo nosso Pai na carne. A expressão, mas o Senhor, Deus o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? E mais especialmente daqueles que seriam salvos, foram e serão salvos. Ele exportou todo tipo de justiça do Pai que recaía sobre estas ovelhas desgarradas, desobedientes, pecadoras. Ele foi oprimido e humilhado. Oprimido, vítima de opressão, tirania, humilhação por todos os inimigos e por fúria do próprio Satanás. Tentando Satanás por várias vezes a negar ao Pai e desistiu de ser julgado inocentemente em lugar do pecador. Ele de fato foi humilhado. Não porque os opressores eram fortes e poderosos, mas o seu amor para com os eleitos do Pai fez com que
ele próprio se humilhasse. Filipenses 2,8 nos explica desta forma, e com muita clareza. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, a palavra de Deus afirma e reafirma que em Adão todos morrem, isto é, foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas em Cristo muitos foram justificados, conforme nós vamos ver nos últimos versículos deste capítulo e também no Novo Testamento. E foram justificados pelo sacrifício remidor de Cristo e receberam uma vida com Deus, ou seja, foram reconciliados com Deus. Então, para isso ele foi levado ao matadouro como um cordeiro, como a ovelha muda perante os tosqueadores, mas não abriu a boca. Suportou toda a opressão do juízo perfeito de Deus, pagando assim a cédula do pecado que pesava contra estas ovelhas eleitas. Colossenses 2, 13 e 14 nos diz assim, ele é muito explícito. E a vós outros que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que é o pecado original e subsequentes, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Por isso a Bíblia afirma que quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Morrer com Cristo não significa morrer no corpo, mas morrer para o mundo. A carne já não deseja mais as coisas do mundo. Ela usa do mundo aquilo que é necessário para a sobrevivência, mas o desejo maior dela agora é Deus, porque agora ela tem um relacionamento filial e paternal com Deus. Desta forma, aquele castigo pela desobediência originada pelo primeiro pecado deixou de existir de sobre os que recebem Cristo como único Redentor. De fato, este capítulo retrata em sua inteireza a obra redentora de Cristo. O homem natural não pode compreender esta obra, porque está completamente desgarrado do rebanho. Ele não consegue ouvir a voz do pastor. Ele não está junto com as ovelhas. E não encontra o caminho para retornar, porque ele foi fechado, conforme Gênesis 3:24. Se você não pretende viver a eternidade em sofrimento, muito mais agudo do que já vi aqui nesta vida, né? Muito sobre isso eu pergunto, onde você passará a eternidade? Você não passará a eternidade. Na realidade, você viverá a eternidade. Pode ser no tormento eterno, essa vida na eternidade, ou na perfeição e alegria eterna. Para a vida eterna, de alegria, de perfeição, sem nem mais um sofrimento, só existe um caminho: Jesus Cristo. O único caminho, a única verdade, a única vida, conforme João 14,6. E esta é uma realidade. Então, cabe uma pergunta, que agora, depois de toda esta explanação: onde você quer viver a eternidade? Pergunte-se. Se você não sabe como entrar no caminho, eu posso te explicar e ajudar a você entender esse mistério. Entre em contato comigo se você quiser. Mas pense nisso. Medite, porque a eternidade é uma realidade. Você não pode contemplar agora por não conhecer a verdade.
mas ela é uma realidade. Muitos estão aí fazendo chacota, estão desafiando Deus, dizendo que ele não existe, que a Bíblia é uma porcaria. Já ouvi essas expressões de gente eminente, mas eles terão o juízo eterno. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.